Bom dia, irmãos. Mais um dia aí trazendo a palavra do Evangelho a vocês e que Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Essa palavra que eu vou trazer, ela está no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 e 32, e no capítulo 6, no versículo 42, também do livro de Lucas, que fala do arrependimento de Pedro. O arrependimento é algo que todo ser humano deve fazer. Pedro, um dos discípulos de Jesus, que sempre esteve a seu lado, nunca pensou que ele iria negá-lo. Mas isso foi uma surpresa. Nós cometemos vários erros na vida. Diariamente a gente está cometendo algum erro aí, cometendo algum pecado, fazendo alguma coisa de ruim aí. E mesmo nós, como cristão, a gente também não é certo também. A gente comete nossas falhas, nossos erros, mas nós sabemos nos arrepender. É isso que nós temos que fazer, todos temos que fazer, se arrepender dos erros que a gente comete diariamente. No capítulo 22, versículo 31 ou 32 do livro de Lucas, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus está falando assim que Satanás iria atormentar todos os discípulos, mas que Jesus havia orado por ele, Pedro, né? Para que a sua fé não desfaleça. E quando ele se convertesse, ele fortalecesse os seus irmãos. Nós, diariamente, nós temos que fortalecer a nossa fé. Se a nossa fé não estiver fortalecida, Satanás vem com seus demônios e atormenta a nossa vida, fazendo com que nós se afastemos de Cristo, que nós se afastemos de Deus. No versículo 32, Jesus avisa Simão que, uma vez que ele estivesse bem, confirmara a seus irmãos e os ajudará a seguir em frente. O que ele diz aí é para fortalecer a nossa fé. Se a nossa fé estiver fortalecida, a gente consegue ajudar nossos irmãos a fortalecer a fé dos nossos irmãos, para que o mal, que Satanás não mande seus demônios para atormentar a vida das pessoas. Se a gente levar essa palavra às pessoas, se a gente fortalecer a fé das pessoas com a palavra, nada vai abalar a fé, nada vai abalar a vida das pessoas. Pedro lembrou-se do que Jesus lhe dissera, pois de negá-lo, humilhou-se e pediu perdão ao Senhor, porque havia acontecido. E esse homem entendeu que não havia um perfeito,
mas que havia um que era Jesus. Nós temos que nos arrepender diariamente e saber que só quem é justo foi Jesus. Ele era o único que era perfeito, não tinha pecado. Ele veio para esse mundo para nos salvar. Cada dia que vivemos traz consigo a sua própria ansiedade e problemas. E é por isso que a nossa fé deve estar sempre sujeita ao Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Se nós estivermos em Cristo, se a nossa fé estiver fortalecida em Jesus, nada que nós passemos nesse mundo nos abala, porque nós temos a fé em Cristo, nós temos Cristo no coração. Nós não somos seres perfeitos, e muitas pessoas não entendem isso, que perfeito existe apenas um, e é o Filho de Deus, e ele é aquele que pode nos ajudar a aumentar a nossa fé, de modo que quando chegarem os momentos de perseguição, seremos fortes na fé. Como os discípulos de Jesus foram perseguidos após a sua morte, todo mundo, todas as pessoas que pregam a palavra, que levam o evangelho às pessoas, muitas pessoas não entendem isso e perseguem essas pessoas que falam do evangelho, os cristãos. Então, para nós não se abalarmos, nós temos que estar em Cristo. A nossa fé, ela tem que estar em Cristo. Lucas, no capítulo 6, versículo 48, diz assim: e como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta daquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. O que diz esse capítulo aí é referente à nossa fé. Se a nossa fé estiver construída na rocha, tiver um alicerce forte, nada nos abala. E esse alicerce é Cristo Jesus. Esse é o nosso alicerce. Se a gente estiver nele, se a nossa fé estiver na rocha que é Cristo, nada nos abala. Nada fará com que a nossa fé ela caia. Embora Pedro tenha sido um homem que negou a Jesus, ele também foi homem que se humilhou e pediu perdão. Fez o que Jesus havia lhe dito antes de negá-lo. Nós hoje, nós temos que fazer que nem Pedro. Ele se humilhou e pediu perdão para o Senhor, e pediu perdão para Deus, pediu perdão para Jesus. Nós temos que fazer a mesma coisa. Qualquer deslize nosso, nós temos que se arrepender, nós temos que pedir perdão para Deus por tudo que está acontecendo, por tudo que a gente faz nesse mundo de ruim. Às vezes a gente não quer cometer esses pecados, às vezes a gente não quer cometer esses deslizes, mas a gente comete, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos.
E por isso que nós temos que pedir perdão para Deus, por isso que nós temos que se arrepender de coração. Não adianta você se arrepender só por se arrepender, se não for de coração. Nós temos que arrepender de coração, porque Deus, Ele olha seu coração, Ele vê o seu coração. É muito importante levarmos em conta essas palavras e podemos pedir ao Senhor que nos ajude para que a nossa fé esteja bem fundamentada na rocha forte. Jesus é o único que pode fazer tudo e o que nos ajuda a avançar o tempo todo, derrubando todo o adversário e todo argumento que é contra os filhos de Deus, em nome de Jesus. Se a nossa fé estiver fundamentada na rocha, e essa rocha a gente sabe que é Cristo, se a nossa fé estiver fortalecida, nada nos abala. E se nós tivermos na palavra, se nós estivermos andando na palavra, Jesus é o único que pode nos ajudar a avançar, a não deixar a nossa fé ser abalada. Mas para isso, a gente tem que se arrepender, a gente tem que se humilhar, nós temos que orar mais, pedir para Deus todos os dias, pedir perdão para Deus todos os dias, porque, como eu já havia dito, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a nossa fé, ela não pode ser abalada. Nós temos que ter uma coisa em mente, que Cristo não morreu em vão, o que aconteceu na cruz, o sacrifício, não foi em vão. Aquele sangue derramado de Cristo foi para lavar os nossos pecados. E era essa palavra que eu queria deixar para vocês, o arrependimento. Nós não podemos se arrepender quando estiver chegando a hora. Nós temos que se arrepender todos os dias, pedir perdão para Deus, para que fortaleça a nossa fé, para que fortaleça a nossa crença em Jesus Cristo. A gente tem que crer mais em Deus. Olha o que está acontecendo no mundo. Cada um aí fazendo o que quer. A ganância do homem, a corrupção do homem. Tudo isso está causando mal para o ser humano. Nós temos que se arrepender, nós temos que pedir perdão para Deus, para que Ele olhe para nós e nós oramos por Ele, para Ele, para que abençoe a todos, abençoe esse mundo aqui perdido já. E essa palavra que eu queria deixar no dia de hoje. E mais uma vez, né? Abençoar a todos e pedir para Deus que olhe para a vida de vocês, para as suas casas,
para que nada de mal aconteça. Vamos orar por nossos irmãos aí que estão enfermos. Nós temos os irmãos aí que por causa dessa doença estão acamados, estão muito grave nos hospitais aí. Vamos orar por eles. Vamos orar por esse mundo. Orar pelos nossos governantes, para que Deus coloque sempre bondade no coração dessas pessoas. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês. E, mais uma vez, abençoar a todos e desejar para vocês um excelente dia e que Deus os abençoe e os guarde. Até uma próxima vez.